Você sabia que existe uma parada na Estrada 93, no deserto do Arizona, conhecida como uma das lendas urbanas mais assustadoras dos Estados Unidos? Um telefone público amaldiçoado toca sempre às 2 da manhã, mesmo desligado há anos. Em 2009, Liam Carter, 19 anos, viajava sozinho. Cansado e quase sem gasolina, parou nesse local isolado. De repente, o telefone metálico começou a tocar, insistente. Ele atendeu. Não havia linha, só respiração pesada. E então, um sussurro. Não volte para o carro. Assustado, Liam olhou para trás e viu a porta traseira se fechando devagar. A polícia não encontrou ninguém. Uma semana depois, Liam recebeu outra ligação. O mesmo sussurro. Hoje, caminhoneiros evitam essa parada após a meia-noite, porque dizem que o telefone ainda toca. E se um dia você atender, ele sempre vai saber o seu nome. Curta e se inscreva para mais vídeos assim. Você sabia que existe um pedágio nos Estados Unidos onde ninguém consegue passar a noite? Em 2002, um estudante chamado Jared Klein aceitou um turno noturno na saída 34, em New Jersey. O lugar era isolado, o pagamento alto demais. Só precisava ficar acordado e recolher tickets. Na primeira noite, o telefone tocou, mas não havia telefone na cabine. Ele procurou e achou um telefone antigo, colado embaixo da mesa. Não estava conectado. Jared atendeu. Uma voz rouca sussurrou. Você não devia ter atendido. As luzes se apagaram, o ar gelou e uma neblina surgiu. Um carro escuro apareceu do nada, com vidros pretos. Jared procurou a lanterna, mas encontrou um ticket com o próprio nome. Estava carimbado com a data de 3 dias no futuro. Ele se recusou a abrir a cancela. O carro sumiu no ar. Pela manhã, a cabine estava trancada por dentro. Jared havia desaparecido. No lugar, só o telefone fora do gancho e um novo bilhete, com outro nome. Desde então, a saída 34 foi fechada. Mas dizem que, ao passar por lá, ainda dá para ouvir o telefone tocando. Era uma noite comum. Os pais saíram para jantar e deixaram a babá cuidando das crianças. Uma menina de 10 anos e o irmão de 5. Depois de trancar tudo, a babá se acomodou no sofá com uma manta e ligou a TV. A casa era antiga, daquelas que estalam no silêncio. Às 10 da noite, o telefone fixo tocou. Já chegou nas crianças? Disse uma voz fria e lenta. Ela hesitou. Quem está falando? Perguntou, mas a linha caiu. Ela foi até o quarto. As crianças dormiam normalmente. De volta à sala, o telefone tocou de novo. Pat já chegou? Nas crianças? Disse a mesma voz, mas agora parecia sorrir. Apavorada, ela ligou para a polícia. O atendente pediu calma e prometeu rastrear a ligação. O telefone tocou mais uma vez, ela atendeu. Era a polícia. Moça, escuta com atenção. A ligação está vindo de dentro da casa. Ela deixou o telefone cair, virou o rosto lentamente para a escada e ouviu o som que nunca mais esqueceria. Um estalo, seguido de passos. Você sabia que o Freddy Fazbear's Pizza pode ter sido inspirado em um caso real? Nos anos 80, em uma cidadezinha de Nevada, existia uma pizzaria temática com animatrônicos que faziam shows para as crianças enquanto os pais comiam. O problema? Entre 1985 e 1987, 5 crianças desapareceram ali. Sempre durante festas, sempre à tarde. Nenhuma foi vista saindo. A polícia nunca encontrou provas. Mas os pais notaram um cheiro estranho vindo dos robôs. O dono dizia que eram fios queimados. Até que um homem, Mark Avery, decidiu abrir um dos animatrônicos. Dentro, encontrou tecido humano preso nas engrenagens. Carne seca, como se estivesse ali há meses. A pizzaria fechou no dia seguinte. A empresa sumiu. Sem notícias, sem processos. Mas alguns dizem que os robôs não foram destruídos, que estão guardados em um galpão. E em certas noites, ainda se ouve risadas de crianças vindo lá de dentro. Se um dia encontrar esse lugar, pense bem antes de entrar. Você sabia que, em 2008, no Alabama, um bairro inteiro cancelou o Halloween? Depois que 22 crianças desapareceram? Era para ser só mais uma noite comum. Casas decoradas, crianças fantasiadas, doces por toda parte. Mas algo estranho apareceu. Um homem, vestido com uma fantasia suja de coelho branco. Ninguém sabia quem ele era. Ele não fazia parte de nenhuma casa da vizinhança. Mas as crianças o seguiram. Diziam que ele prometia mais doces. E uma casa enorme. E uma por uma, 22 crianças sumiram naquela noite. Sem gritos, sem testemunhas. Apenas pegadas pequenas levando até uma estrada de terra. E no final dela, um letreiro velho com um coelho pintado. A polícia buscou por semanas. Cães farejadores, helicópteros, nada, nenhuma pista. Depois daquele ano, o bairro nunca mais comemorou o Halloween. As casas ficaram trancadas, as luzes apagadas. E até hoje, dizem que se você andar por lá, pode ouvir risadas infantis vindo da floresta. Ou ver um coelho branco parado te esperando. Você sabia que 4 crianças desapareceram numa floresta
E ficaram lá por 99 noites? O caso aconteceu em 1997. Elas tinham entre 7 e 11 anos. Sumiram sem deixar rastros. Foram feitas buscas com helicópteros, cães farejadores, dezenas de policiais. Nada. Durante 3 meses, silêncio absoluto. Mas no 99º dia, elas apareceram. Andavam sozinhas pela estrada, descalças, cobertas de lama, com os olhos arregalados. Falavam baixo, como se ainda estivessem com medo. Diziam ter visto uma criatura enorme que andava sobre 2 pernas, como um homem. Mas não era. Ela observava de longe. Chamava cada uma pelo nome, com uma voz quase humana, mas errada. Elas disseram que ele sorria, mas não com a boca. Os médicos disseram que fisicamente estavam bem. Mas até hoje, algumas ainda acordam gritando. Ninguém sabe o que realmente aconteceu. E você sabia dessa? Curta e compartilhe! Você sabia que seu grupo de amigos pode ter alguém que nunca deveria estar ali? Durante uma viagem, 8 amigos alugaram uma única van. Eles tinham certeza, eram 8. 4 fileiras, todos presentes. Mas numa parada no caminho, Camila disse: acho que tem gente demais. Riram, mas contaram. 9. Silêncio. Trocaram de lugar, conferiram de novo. Ainda 9. Ninguém lembrava de ter convidado mais alguém. Mas ninguém parecia estranho. Só, quase certo. Um sorriso torto, uma voz atrasada, um olhar vazio. O ar ficou pesado. As janelas travaram. O relógio do painel parou. Desceram correndo. Contaram de novo. 8. Mas antes de irem embora, o frentista perguntou: não vão levar o que ficou lá dentro? A van estava trancada. Mas na última fileira, alguém ainda estava sentado. Imóvel. Olhando. Chamaram a polícia. Nada foi encontrado. Você sabia que um homem trocou a alma pela música? No Mississippi, em um cruzamento isolado, o jovem Robert Johnson desapareceu por semanas. Quando voltou, ele tocava como ninguém. Rápido, preciso, assombrado. Diziam que seus dedos pareciam fumaça. A explicação? Um pacto. Naquela noite, ele levou sua guitarra até o cruzamento e esperou. Um homem alto, envolto em sombras, apareceu. Sem falar muito, afinou a guitarra, sussurrou algo e sumiu. Desde então, a música de Robert parecia enfeitiçar. Ele nunca negou, só sorria e tocava. Mas o preço chegou. Aos 27 anos, Robert morreu sozinho. Arrastava-se pelo chão gritando: os cães estão vindo! No enterro, o pastor se recusou a tocá-lo. Dizem que os olhos ainda se mexiam. Alguns dizem que o diabo voltou para cobrar. Outros acham que Robert nunca foi embora. Se você tocar uma música dele à meia-noite, pode ouvir algo. Isso aconteceu de verdade. Uma garotinha passava os dias brincando perto do chiqueiro da fazenda. Até que um dia ela virou para o pai e disse algo assustador. Papai, eu acho que aquele porco gosta de mim. O pai riu, achando que era imaginação. Mas, dias depois, começou a reparar. E havia um porco que realmente a observava, sempre. Durante as refeições, na cerca, até quando ela dormia no colo do pai. O olhar não era o de um animal qualquer. Era longo, atento, como o de alguém que espera algo. Preocupado, o pai isolou o porco. Achava que talvez ele visse a menina como comida. Mas quando chamaram um veterinário, o choque foi maior. A resposta foi direta. Isso não é um porco comum. Alguns dizem que, em fazendas antigas, às vezes, uma alma perturbada encontra um corpo diferente. E os olhos de um porco, quando brilham daquele jeito, se um dia você olhar para o céu e enxergar 2 luas, siga estas instruções. Corra para casa, tranque todas as portas e janelas. Apague as luzes. Desligue a TV, o celular, tudo. E, acima de tudo, não olhe para a segunda lua. Quem olhou, enlouqueceu. Alguns perderam a noção da realidade. Outros nunca mais voltaram. Então lembre-se, se houver 2 luas no céu, volte para a cama e espere o amanhecer. Você sabia que os Patati e Patatá originais desapareceram nos anos 90? O que você vê hoje são apenas substitutos. Naquela época, eles foram convidados para uma apresentação secreta em uma escola abandonada do interior. Só para crianças órfãs. O show começou normal. Patatá contava piadas, mas ninguém ria. As crianças só olhavam com olhos completamente vermelhos. De repente, elas começaram a subir no palco. Passo após passo, silêncio absoluto. Patati tentou fugir, mas todas as portas estavam trancadas. A única coisa que se ouviu foi o som de risadas. Na manhã seguinte, a escola estava vazia, sem crianças, sem palhaços.
Apenas uma caixa de som ligada, repetindo em eco distorcido. Se você quer sorrir é com patari. Se você quer brincar é com patatá.